Sabe aquele siricutico, aquela vontade, aquele finiquito, aquela coceira de comer doce que você sente? Eu vou explicar em 2 vídeos, esse aqui é o primeiro, por que essa vontade de doces acontece. O que acontece no seu corpo para que você se sinta assim o tempo todo e que essa vontade de doce ela parece que nunca cessa. Você vai entender como que ela acontece e o que você tem que fazer para acabar com essa vontade louca de comer doce. Meu nome é Cássia Milani, sou terapeuta alimentar e técnica em nutrição, e esse canal aqui tem como objetivo te ajudar a vencer o descontrole com a comida para que você consiga emagrecer com mais leveza e fazer as pazes com o seu corpo e com a comida. Então, se você gosta desse conteúdo, segue aqui o canal e já deixa o like neste vídeo. Então, neste vídeo, que é a parte 1, eu vou explicar para você quais são os 5 pontos que fazem com que as pessoas tenham muita vontade de comer doce. E não tem nada a ver com, é falta de vergonha na cara, é falta de organização com a comida. É um pouco também, mas não é apenas isso, tem muito mais coisas além disso. Então, o primeiro ponto dos 5 é a microbiota. Eu tenho falado muito aqui no canal sobre a importância de a gente cuidar da nossa microbiota intestinal. Não só na questão de imunidade ou de saúde intestinal, mas porque ela realmente é capaz de interferir no nosso comportamento alimentar. Existe um eixo chamado eixo intestino-microbiota-cérebro, que quando esse eixo está desregulado, ou seja, ele não está sinalizando muito bem, isso vai ter alterações no nosso comportamento alimentar. É uma coisa muito complexa e eu pretendo trazer aqui com mais detalhes em outros vídeos, porque tem tido descobertas muito interessantes a respeito da nossa microbiota e de o quanto ela impacta na nossa vida. Mas só para vocês entenderem, o nosso intestino, ele tem um sistema nervoso próprio, que é o sistema nervoso entérico. E o sistema nervoso entérico, ele entende como que o intestino tá. E ele manda esses sinais de como o intestino tá para o cérebro. E a nossa microbiota, ela tem a capacidade de alterar essa percepção do intestino, digamos assim. Então, ela faz com que o intestino sinalize para o cérebro de um jeito ou de outro. Então, dessa forma que a microbiota tem a capacidade de alterar o funcionamento do nosso sistema nervoso. E a microbiota, ela não estimula apenas o sistema nervoso entérico, mas também o nervo vago, que sinaliza e conecta diretamente o intestino com o cérebro. E o nervo vago, ele tem uma ativação parasimpática, ou seja, ele vai estimular em nós um estado de relaxamento muito profundo. E isso vai fazer com que a gente tenha mais tranquilidade, mais calma, mais serenidade. E quando a gente estimula o nervo vago do jeito certo, a gente consegue reduzir o descontrole com a comida, aquela vontade louca de comer. Então, quando a gente cuida da nossa microbiota, além de desinchar, além de você reduzir os sintomas intestinais, de você ter uma barriga um pouco mais lisa naturalmente, só porque você está indo ao banheiro todos os dias, só porque você está com o intestino seu em dia, isso vai fazer com que o seu cérebro também tenha uma saúde muito melhor, uma sinalização muito melhor, que ele se conecte com o intestino de maneira muito mais clara, e isso vai fazer com que você tenha muito menos vontade de comer. E tem um segundo ponto sobre o microbiota. Ela meio que induz a gente a querer comer certos alimentos, porque a microbiota que você tem hoje no seu intestino, ela foi moldada pelos alimentos que você consome. Então, quando você consome muito açúcar, as bactérias que crescem ali, elas crescem se alimentando do que você se alimenta, basicamente. E quando você começa a querer mudar seu padrão comportamental, seu padrão alimentar, a reduzir a quantidade de açúcar, por exemplo, essas bactérias elas vão começar a meio que, entre aspas, pedir por esse alimento. E já tem alguns indícios, alguns estudos que mostram que o nosso intestino é como se ele sentisse o gosto dos alimentos. Ele sabe quando você come uma proteína, quando você come um carboidrato, é como se ele entendesse qual tipo de alimento que está ali. E quando começa a faltar um alimento que estava acostumado para as bactérias, essas bactérias elas vão começar a sinalizar ali dentro do nosso intestino e fazer com que a gente tenha mais vontade de comer certos alimentos. Isso é muito real, isso tem sido estudado cada vez mais, e isso significa que o comportamento alimentar ele não é uma coisa apenas mental, ele não é uma coisa apenas de você decidir. Você precisa integrar também o seu intestino em todo esse processo. Você precisa regular novamente, regular esse eixo intestino, microbiota, cérebro, para que você consiga ter as mudanças com muito mais facilidade, para que você cesse essa vontade louca de comer doce. Segundo ponto importante aqui sobre a vontade de comer doce são os seus hormônios. Então, quando você, por exemplo, tem um desequilíbrio ali de cortisol, que é o hormônio que nos desperta, esse cortisol desequilibrado ou em excesso, ele vai fazer você sentir mais vontade de comer açúcar, principalmente.
Porque o cortisol ele deixa o nosso corpo em alerta. E ele participa junto do metabolismo e da sinalização de adrenalina, noradrenalina, esses hormônios que nos deixam em estado de alerta mesmo, em estado de ativação. E por que isso acontece? De forma muito resumida. O cortisol ele é disparado em excesso, principalmente quando a gente está em situações em que a gente tem que usar nossos músculos, seja para lutar, para fugir, para correr, o que quer que seja. Então, o cortisol ele mantém a nossa glicemia sempre elevada, para que os músculos tenham mais facilidade de absorver essa glicose, utilizar essa glicose quando eles precisarem. E isso também faz com que a gente tenha mais vontade de comer açúcar, justamente para manter a glicemia sempre alta. Então, você cuidar dos seus hormônios, principalmente do seu cortisol, também é um outro ponto que você tem que se atentar. Sem contar também que hoje em dia é muito comum ter um desequilíbrio de cortisol, porque as pessoas elas estão excessivamente cansadas, e o cansaço também faz com que você busque energia, já que o seu corpo ele não está conseguindo se recuperar, ele vai querer buscar energia de algum outro lugar, digamos assim. Então, pessoas que dormem menos, por exemplo, elas têm muito mais dificuldade de emagrecer, porque o corpo ele retém mais calorias, ele retém mais açúcar, porque ele está cansado, exausto, ele precisa reter todo tipo de energia que ele puder. E isso também tem tudo a ver com o terceiro ponto aqui, que é o ciclo circadiano. Pessoas que não dormem bem, pessoas que têm dificuldade para dormir, que não dormem o suficiente, todas essas pessoas elas vão ter muito mais vontade de comer doce, em especial à noite. Isso é uma coisa que eu já pude presenciar no meu próprio corpo. Quando eu comecei a faculdade, eu tinha aulas à noite. Eu tinha aula de sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro. E eu dormia muito pouco nesses dias, né? De um dia para o outro, eu tinha aula todo final de semana. Em questão de alguns meses, eu engordei 3 quilos, sendo que eu não comia nada de diferente do que eu normalmente comia. Eu simplesmente estava dormindo muito mal. Eu demorava muito para me recuperar desses dias porque eu ficava realmente muito cansada. E isso fez com que eu engordasse 3 quilos. E daí, quando eu entrei de férias e voltei a dormir normal, os 3 quilos sumiram, eles foram embora. E eu não fiz nada, nem para ganhar, nem para perder. Foi simplesmente uma questão do meu sono. Sem contar também que quando você come à noite, isso tem uma maior absorção calórica. Isso já foi demonstrado que se você come um doce de manhã, de tarde, de noite, esse doce vai ter uma metabolização diferente dependendo do horário do dia, porque o nosso ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de sono e vigília, né? A gente é feito para ficar acordado de dia e dormir de noite. Quando a gente começa a quebrar muito esse ciclo, o nosso corpo começa a ficar muito bagunçado, isso começa a alterar o nosso metabolismo. Então, isso também favorece o ganho de peso, favorece você a querer comer mais. Então, sempre que o corpo está cansado, exausto, está estressado, ele vai querer comer mais, como uma forma de tentar compensar esse estresse, esse cansaço. Então, se você está com seus hormônios equilibrados e um ciclo circadiano bagunçado, saiba que você vai ter muito mais dificuldade para se controlar com a comida para conseguir emagrecer. O quarto ponto aqui já é um ponto um pouco menos fisiológico e um pouco mais comportamental, que é a questão dos hábitos. O que é um hábito? Imagine o hábito como sendo uma automação. O hábito é uma forma de o cérebro automatizar processos. Então, uma coisa que ele tem que fazer todos os dias, ele vai tornar aquilo automático para que economize energia dele, para que você não tenha que ficar pensando o tempo inteiro em como que você vai executar uma tarefa, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, amarrar o sapato, o caminho que você faz da sua casa ao trabalho, tudo isso já são hábitos, tudo já está automatizado, você não precisa mais pensar sobre. Tanto que a gente até faz algumas coisas e nem lembra se fez, não é? Nossa, será que eu já escovei o dente? Porque passou tão batido, porque tá tão automático, que a gente acaba fazendo e nem percebe mais. E isso também acontece com o hábito de comer. Às vezes você está pecando simplesmente porque você criou este hábito. Por exemplo, eu fiz estágio no meu último ano do ensino médio. E nesse estágio, a gente tinha o costume de comprar bolo à tarde para comer. E eu não tinha costume nenhum de comer à tarde. Não tinha. Eu não comia. Eu almoçava e ia direto pro jantar. Eu comecei a comer à tarde, simplesmente pelo ambiente, pela influência do ambiente, e eu acostumei a comer à tarde. Agora eu sempre como à tarde. Desde então, eu sempre como à tarde, porque isso automatizou no meu corpo. Agora eu sinto fome à tarde, coisa que não acontecia. Então, às vezes você está comendo algo simplesmente porque você se habituou a fazer aquilo todos os dias, seja consciente ou inconscientemente. Outro ponto importante aqui: tédio, pressa, sensação de escassez, tudo isso vai fazer com que você busque distrações. E às vezes a distração é comer. Por exemplo, quando você está fazendo uma tarefa difícil no trabalho,
e você está com dificuldade, você não quer fazer aquilo, você não gosta, ou está muito difícil, você não está encontrando uma solução, qual que é a pausa mais comum para as pessoas? Não tomar um cafezinho? Aí nesse cafezinho você já come alguma coisa. Ou então você sair de onde você tá e fuçar a geladeira. Então, quando a gente precisa se distrair, quando o cérebro tem a necessidade de trocar de tarefa, de se distrair, a gente tende a enfiar comida nesse meio se não tiver alguma outra coisa, alguma outra tarefa para você fazer. Isso porque a comida ela realmente dá uma sensação de satisfação. Quando a gente come, a gente libera a serotonina, que é um neurotransmissor que nos dá bem-estar. Então a gente muitas vezes condiciona a sensação de bem-estar que a gente está procurando com a comida. E isso já entra no nosso quinto ponto, que são as nossas emoções. Comer não é simplesmente uma questão fisiológica, nutritiva. Tem, assim, um apelo emocional muito grande, principalmente se você tiver memórias afetivas com aquela comida. Então, muitas vezes você está comendo, você está tendo muita vontade de comer simplesmente porque você está com as suas emoções, com o seu lado emocional descompensado. Em especial, se tiver algum tipo de trauma envolvido. Entenda trauma como sendo uma forma do seu sistema nervoso se adaptar a um estímulo que ele não deu conta de lidar naquele momento. Então, geralmente é algo muito impactante ou algo que fica se repetindo há muito tempo, que o seu nervoso ele cria uma adaptação, e essa adaptação é o trauma. E geralmente quando o corpo tem trauma, quando o seu nervoso está em trauma, ele se mantém disfuncional o tempo inteiro. E isso faz com que a comida seja utilizada como uma ferramenta de regulação, muito por conta da sensação mesmo de conforto que a comida traz, uma sensação de alívio, de calma, de que gostoso. Às vezes é o único momento do dia em que você sente alguma coisa gostosa. E se você não tiver uma outra maneira de regular esse sistema nervoso, ele vai continuar buscando comida como forma de se autorregular o tempo todo. Então esses são os 5 principais pontos que fazem com que você tenha muita vontade de comer. A sua microbiota e a sua saúde intestinal, são os seus hormônios se estiverem desregulados, seu ciclo circadiano estiver bagunçado, se você estiver habituada, seu sistema nervoso automatizou esse hábito, e por fim as suas emoções. Se tiver alguma coisa que não está bem resolvida dentro de você, talvez você esteja buscando a comida como uma forma de se acalmar e de se compensar. No próximo vídeo que vai vir em sequência desse, eu vou te explicar como que você vai atuar em cada ponto desse para que essa vontade louca de comer descontroladamente ela cesse da sua vida e você possa fazer as pazes com a comida novamente. Então, muito obrigada por ter assistido a primeira parte desse conteúdo. E se você quiser saber mais sobre Naturalmente Magra, que é o meu acompanhamento voltado justamente para mulheres que têm descontrole com a comida, que têm essa vontade louca de comer, descontrolada, que usa a comida como forma de regular as próprias emoções e que querem emagrecer com mais leveza, querem viver fora da petição fona, que já tentaram emagrecer outras vezes e não conseguiram, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você conhecer um pouco mais do acompanhamento, ver se faz sentido para você. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.